Este pão viverá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aqueles que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eu vou citar uma frase que o seminarista Bruno me disse. Eu vou citar uma vez assim que ele chegou aqui na paróquia, nas primeiras semanas, a gente estava conversando alguma coisa sobre a Eucaristia, e ele fez um comentário de uma religião que não acreditava na divindade de Jesus e nem que Jesus estivesse presente na Santíssima Eucaristia. E aí ele completou a frase dizendo, porque eles acham isso um absurdo. E eu disse para ele, mas é um absurdo. Racionalmente falando, é um absurdo. O que nós acabamos de ouvir. No texto capítulo 6 de João, versículos 52 a 59. E aqui está uma realidade que não só desafia a nossa fé, como também desafia a nossa racionalidade. Porque Jesus diz com todas as letras: quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida. Mais claro do que isso, e aí é impressionante porque alguns, para justificar certas ideias malucas, vão dizer, não, mas não é bem assim, não é bem isso que Jesus quis dizer. É uma representação, é uma simbologia. Não é simbologia, está no texto. Podem procurar no grego, vocês vão ver como é que está essa expressão. Não é uma simbologia. Não é uma forma de dizer, não é uma figura de linguagem. Não. Corpo, sangue de Jesus. É o que nós comungamos, é o que nós recebemos na Eucaristia.
Quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Assim como que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, a Eucaristia é fonte de vida. E não é vida biológica, vida que termina com a morte. A vida deste mundo. Não, é a vida do eterno. Por isso a vida eterna. A vida de Deus. E a vida de Deus, aqui tem uma outra característica, que é a presença do Espírito Santo em nós, que também nos vivifica, assim como tirou Jesus da morte, assim como fez Jesus vencer a morte. O Espírito dele também age em nós, a ponto de nos dar vida. Por isso, nós que compreendemos isso, não podemos ficar sem a Eucaristia e não podemos colocar nada e nenhuma outra realidade no lugar da Eucaristia. Por quê? Vamos pensar que nós passássemos uma noite inteira, um dia inteiro, 24 horas de vigília. E tivéssemos a oportunidade de participar de uma missa, sei lá, de 20 minutos. Com toda certeza, a missa de 20 minutos valeria muito mais, infinitamente mais, do que 24 horas de oração e de vigília. Porque na oração e na vigília é a nossa oração, é o nosso esforço, é a nossa dedicação. E na missa é a ação do próprio Deus. É Deus agindo, é Deus se manifestando, é Deus se revelando. Não somos nós. Não somos nós. De modo que alguns grupos na igreja, alguns liturgistas, alguns estudiosos, vivem tentando inventar criatividades, ideias criativas para celebrar ou para tornar a missa mais agradável e mais atrativo para as pessoas. Sendo que, na verdade, se esquecem de que a missa não é ação nossa. Não somos nós que fazemos alguma coisa. É a ação de Deus. É iniciativa de Deus. Ele vem ao nosso encontro e, na potência do Espírito Santo, se dá a nós em alimento. Nós comemos a sua carne, nós bebemos do seu sangue. Repito, não é simbologia, não é um faz de conta. Não, é verdadeiramente isso. Por mais esquisito que isso possa parecer à nossa racionalidade. Então, dito isso e dito dessa maneira, que a gente saiba valorizar e valorizar sempre mais a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Porque ele se dá verdadeiramente na espécie do pão e do vinho. E este pão, eis o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram, referindo-se ao maná no deserto. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, desafia a nossa racionalidade e desafia a nossa fé. Acreditarmos verdadeiramente na presença de Jesus. E se nós acreditamos verdadeiramente, e eu creio que nós acreditamos,
nós devemos buscá-lo sempre mais com reverência e com um espírito profundo de recolhimento, porque verdadeiramente ele se dá a nós na Eucaristia. Primeira leitura nos narra a conversão de Paulo. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos somente desse texto, porque esse texto é riquíssimo, muita coisa importante a gente pode tirar daqui desse texto. Mas a primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que esta extraordinária experiência que Paulo fez de Jesus, que eu falo que foi um esbarrão, Paulo levou um esbarrão de Jesus, um esbarrão que foi tão forte que ele caiu do cavalo. E foi iluminado de tal maneira, foi tanta luz nos olhos de Paulo, que Paulo chegou a ficar cego. Então, para dizer, a experiência que ele teve de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus que mudou completamente o ritmo da vida dele. E isso é, para nós, um grande testemunho e uma grande lição. Porque se nós dizemos que temos um encontro com Jesus, ou que tivemos uma experiência com Jesus em algum momento da nossa vida, e a nossa vida não teve mudanças significativas, nós não tivemos um encontro com Jesus. Porque quando se encontra com Jesus, a vida muda. A vida vira de ponta cabeça. Mas que muda. Passa a fazer coisas que antes não fazia e nem via possibilidade de fazê-lo. Mas porque teve a experiência com Jesus, então a vida se transforma de tal maneira. É isso que nós também precisamos. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, versículo 15. Quando o Senhor diz para Ananias que vá até Paulo, que vai ajudar Paulo para que Paulo se torne um grande instrumento. Aí diz assim o texto: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Veja que impressionante esse texto e este pedaço do texto, esse versículo 15. Ele vai ser um sinal para os pagãos, para os reis e para o povo de Israel. E o Senhor dizia: eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Antes ele era perseguidor. E agora o Senhor está dizendo para Ananias que ele vai ser perseguido por causa de Jesus. Olha a invertida, olha a mudança. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Tudo o que eu tenho considero como lixo, antes de encontrar-me com Jesus. E olha que Paulo tinha bastante coisa antes de encontrar-se com Jesus. E tudo que ele tinha, ele considerou-se lixo. Por quê? Porque ele encontrou Jesus. E aí ele entendeu que a partir desse encontro que ele teve com Jesus, ele entendeu que a vida dele está, toda ela, nas mãos de Jesus, e que ele, a partir de agora, iria testemunhar Jesus por todos os cantos. Esta é a experiência que Paulo teve de Jesus, que mudou completamente o rumo da sua vida. O Senhor nos convida também a fazermos esta experiência e mudar
a nossa vida. E aí a gente vai fazer a experiência que eu ouvi uma vez Dom Henrique contando, né, de um monge na década de 30, que era um maratonista, que vivia correndo em maratonas mundo afora. E ganhou muitas medalhas, muitos troféus com as suas corridas. E um dia o Senhor resolveu chamá-lo, ele se tornou monge beneditino. E aí, quando, por ocasião da ordenação sacerdotal, aquele monge mandou derreter todas as medalhas e todos os troféus que ele tinha ganhado como corredor para confeccionar o cálice. E escreveu na base do cálice aquilo que era o lema de ordenação sacerdotal daquele monge. Ele dizia assim: eu corri tanto que alcancei Cristo. Corri tanto que alcancei Cristo. Então, é essa experiência que nós precisamos fazer. Nada mais importa. Somente o encontro com Jesus. A ponto da gente, não precisa nem ser tocado por ele. Um esbarrãozinho é suficiente para mudar verdadeiramente o rumo da nossa vida e nos tornarmos discípulos fervorosos do Senhor Jesus, para anunciá-lo a todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, para que todos possam, a partir do encontro que nós fazemos com Jesus, também se colocar